Olá para você que vai fazer Exame Nacional do Ensino Médio, está estudando redação, vai fazer vestibular, concurso, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal para você escrever melhor. Uma das coisas que a gente mais vê nesse ambiente de produção de texto para vestibulares e concursos e evidentemente também para o Exame Nacional do Ensino Médio é aquela velha dúvida: será que eu fugi do tema? Será que o meu texto fugiu do tema? Para resolver esse problema, a gente vai fazer esse vídeo. Socorro, eu não sei ler o tema! Vamos nessa? Para que você não se engane na hora da leitura do tema, você precisa tomar como base a competência 2 da redação do Exame Nacional do Ensino Médio, que a gente já falou aqui e vamos colocar de novo na tela agora. A competência número 2 do Exame Nacional do Ensino Médio diz assim: compreender a proposta de redação, aplicar conceitos de várias áreas, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Note que são 3 pontos: compreensão da proposta de redação, aplicação de conceitos de várias áreas e limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então a gente vai marcar e separar esses 3 pontos para você entender. Eu vou me concentrar no ponto de número 1, beleza? Ponto de número 1 é a leitura do tema. Entenda a competência 2 como se ela fosse dividida nessas 3 fases. Você tem que demonstrar entendimento da temática dentro de um contexto. O que significa a palavra contexto? Entenda o contexto como se fosse um ambiente de sentido. No fim das contas, o contexto é o conjunto de fatores externos ao texto que constam na sua redação. São as pontes, digamos assim, que você faz durante a sua escrita. Ponte política, cultural, social. E outra questão é se você consegue pensar o tema a partir de um contexto amplo, beleza? Por exemplo, se você tem que escrever sobre publicidade infantil, como já caiu no Exame Nacional do Ensino Médio, e você consegue sair da noção de infância, do direito à infância, para a questão específica da publicidade infantil, o seu texto, ele se liga com o contexto. Você entendeu isso? É como se você tivesse que enquadrar o tema dentro de um contexto. Vamos em frente. Leitura do tema a partir do ponto 1 da competência número 2 na tela. O ponto 1 da competência 2, ele diz assim: compreender a proposta de redação. Isso tem a ver com a leitura do tema. A leitura do tema deve ser associada, vamos puxar uma setinha aqui. A ideia de tema é igual à ideia de problema. Esse problema é um problema de caráter político, é um problema de caráter social, é um problema de caráter cultural, é um problema de caráter econômico, beleza? Eu gostaria de lembrar a você que toda vez que o Exame Nacional do Ensino Médio te der um tema, toda vez que o concurso te der um tema, que o vestibular te der um tema, pense em como isso afeta a pirâmide social brasileira. Por exemplo, no Exame Nacional do Ensino Médio já caiu acesso ao cinema. Vou colocar uma piramidezinha social aqui do meu lado para você ver. Será que o acesso ao cinema é na parte mais alta da pirâmide é o mesmo acesso na parte mais baixa da pirâmide? Será que a gente pode escrever do mesmo jeito sobre acesso a cinema ou à cultura para regiões muito pobres ou para regiões que têm aparelhos culturais, cinema, teatro, etc.? Evidentemente que não. Então, independente da temática, sempre tente ter o que a gente chama de visão ou noção de classe, ok? Pense o tema a partir de uma perspectiva econômica. Vou colocar isso aqui para frisar para vocês. Pense o tema a partir de uma perspectiva econômica. Como o tema afeta quem está no topo da pirâmide, como o tema afeta quem está embaixo da pirâmide. Ok? Ok, vamos para a cartelinha mais uma vez na tela. Então eu vou pensar o tema a partir dos seus aspectos. O tema é igual a problema, problema político, problema social, marcando comigo problema cultural, problema econômico, beleza? Problema econômico, o tema ele afeta classes sociais, beleza? Outra coisa que você precisa lembrar é que a partir desses aspectos você vai ter recortes. Existe um recorte político, um recorte social, um recorte cultural e um recorte econômico para o tema. Pense que todo o texto é feito para gerar intervenção. Esse é um aspecto que as pessoas esquecem em relação à redação do Exame Nacional do Ensino Médio. Tudo que você debater, você vai gerar intervenção. Então, naturalmente, se o meu texto tem, vou colocar aqui de novo os parágrafos, 4 parágrafos, e no primeiro parágrafo eu tenho a problematização, no último parágrafo eu terei a série de intervenções. Essa é a lógica. Você não pode, sob hipótese alguma, atenção para isso aqui. Não solucione aquilo que não foi problematizado. Se na problematização aqui em cima, por exemplo, escrevendo sobre educação, você disse que professores precisam ser melhores remunerados ou melhor remunerados,
Embaixo, você vai ter que dizer como essa remuneração deve acontecer. Outra habilidade importante que você deve ter em relação ao tema do Exame Nacional do Ensino Médio é fazer uma série de perguntas a ele. Independente se é o Enem, na verdade, você precisa fazer uma série de perguntas ao tema. Essa série de perguntas, ela irá determinar um ambiente interpretativo para o tema. Então eu vou jogar aqui algumas perguntas básicas que você tem que fazer relacionadas à leitura do tema, caso você queira melhorar a sua interpretação. Tá aqui, minha gente, leitura do tema. Primeira coisa que eu vou perguntar, qual é o seu passado? Qual o passado do tema? Segunda coisa que eu vou me perguntar, com o que ele se relaciona? Terceira coisa que eu vou perguntar, que obras, áreas, autores podem ilustrar o problema? Vamos grifar aqui. Quando eu pergunto qual o passado do tema, eminentemente eu estou querendo levantar competência do número 2. Competência do número 2 e a leitura do tema em si, vou grifar agora a leitura do tema, tem a ver com a interpretação temática. E aí a interpretação temática, vamos puxar aqui a partir de interpretação temática, ela precisa atingir o tema em função de um contexto. Agora eu vou grifar com o que o tema se relaciona. E aí você vai fazer um recorte de área no fim das contas. Quando você pergunta para o tema com o que ele se relaciona, você tem que pensar assim, ele se relaciona com a economia? Em qual aspecto? Ele se relaciona com política? Em qual aspecto? Se relaciona com o passado? Em qual aspecto? Você sabe a história do tema? Qual é o aspecto histórico desse tema que eu posso citar na minha redação? Tudo isso precisa ser levado em consideração para que você monte o seu texto, beleza? Voltando para a tela. Outra pergunta interessante que eu posso fazer é que obras, áreas, autores podem ilustrar o problema? Fazendo essa pergunta, o seu texto ganha em repertório. A gente fala muito sobre isso aqui no canal. Os alunos, os alunos e alunas, muitas vezes citam a coisa sem relacionar com ponto de vista. Preste atenção nessa relação aqui, ó. Conteúdo citado, opinião dada. Essas coisas têm que encaixar. Conteúdo citado, opinião dada. Se essas coisas não encaixam, o seu texto está indo muito mal. Porque, afinal de contas, a escrita da redação, ela não pode ser somente uma lista de fatores que você coloca no seu texto. Ela precisa correlacionar informações na defesa de um ponto de vista. Isso é claro, se você estiver escrevendo um texto dissertativo, argumentativo para o Exame Nacional do Ensino Médio. Beleza? Portanto, em síntese na sua tela aí. Tema é igual a questão temática, que é igual a problema. Ok? Muitas vezes, a construção da frase temática que é dada para você escrever sobre ela já revela o recorte que ele quer. Então, se eu digo desafios para o combate à obesidade, eu espero que no seu texto você me diga quais são esses desafios. Então, naturalmente, frases do tipo, o primeiro desafio é, o segundo é, o terceiro é, recortando os tópicos com os quais você irá trabalhar para defender seu ponto de vista, vão surgir no texto. Naturalmente, essas frases vão aparecer no texto. Preste atenção que você precisa fazer o que a gente chama de marcação de palavras-chave no tema, recorte de tópicos para escrever sobre ele. Algumas dicas importantes sobre a leitura do tema que você pode considerar para escrever melhor, para não fugir do tema. Porque, veja, você pode fugir do tema interpretando a mais, citando coisas que não são necessárias. Imagine que você tenha que escrever sobre o combate ao racismo no Brasil. E mais da metade do seu texto fala sobre a escravidão, mas focando outros lugares, como Estados Unidos ou continente africano. Você está exagerando. É interessante falar da história da escravidão num texto do combate ao racismo? É quase que obrigatório, mas muitas vezes as pessoas esquecem do especificador. Se o tema tiver assim, ó, desafios do combate ao racismo no Brasil, é no Brasil que o texto fala. Beleza? Portanto, algumas dicas para a leitura do tema na sua tela. Faça uma lista de repertórios. O que eu conheço sobre esse tema? O que eu conheço de história, de filosofia que eu estudei, de sociologia que eu estudei, que eu posso citar sobre esse tema? Não use sempre as mesmas referências de conteúdo para todos os temas. E fuja da primeira ideia. O que eu quero dizer com isso? Não use sempre as mesmas referências de conteúdo para todos os temas. Isso é uma prática muito comum, porque as pessoas, quando buscam aprender redação, elas buscam modelos de texto pronto, esquemas de texto pronto, estruturas de texto pronto. Só que, peraí, eu acho interessante que você entenda o que nós estamos fazendo aqui. O canal é Escreva Melhor, portanto o objetivo não é canal copie meu modelo.
A gente não vai te fornecer modelos prontos aqui, a gente vai te fornecer jeitos de pensar a sua escrita dissertativa argumentativa. O objetivo deste canal é a divulgação da escrita dissertativa argumentativa, minha gente. Nós estamos divulgando a escrita dissertativa argumentativa no nível de vestibular, no nível de ensino médio, no nível de concurso, para que você possa escrever melhor. A ideia é que você leve o que você aprende aqui no canal para a vida. E não necessariamente copiando modelos prontos e usando as mesmas referências de conteúdo. Sabe o que eu quero dizer? Por exemplo, existem determinados autores que a galera usa muito na redação, repetidamente na redação do Enem, e acabam descolando ele da sua realidade, acaba gerando um repertório que não condiz com o tema, que não é pertinente ao tema, porque o repertório precisa ser, atenção, repertório precisa ser legítimo, produtivo e pertinente. Pertinente tem que haver uma ligação da ideia do que você cita com o tema, ou pelo menos um trabalho de linguagem para você adaptar o que você cita ao tema. Quando eu digo fuja da primeira ideia, o que é que eu estou querendo dizer? A primeira ideia, geralmente, é a ideia que todo mundo tem. Uma das coisas que eu acho que pode melhorar a sua escrita é você começar a questionar a primeira coisa que vem à sua cabeça. Questionar a primeira coisa que vem à sua cabeça pode fazer a escrita evoluir. Por exemplo, se eu te dissesse, escreva sobre saúde pública agora, você ia pensar que a saúde pública é péssima. Você ia pensar em filas enormes para atendimento. Tudo isso existe. Mas você conseguiria pensar que o SUS é uma conquista histórica do povo brasileiro, o Sistema Único de Saúde? Você conseguiria pensar que muitos países que não têm isso sofrem muito mais do que nós? Você conseguiria pensar, por exemplo, na participação do SUS no financiamento de equipamento e na relação do SUS com planos de saúde privada? Você conseguiria pensar que o SUS é um grande financiador de cirurgias no Brasil? É interessante notar essas informações e pesquisar essas informações para você não se deixar levar pela primeira ideia. A primeira ideia tende a ser sempre a ideia, o consenso, a ideia geral. E aí, se você quer uma escrita mais crítica, mais interpretativa, com mais ponto de vista, portanto, fuja da primeira ideia. Ela não é legal, beleza? Outro exemplo, muitas vezes a gente diz, olha, o tema é sobre o combate à fome. Quando se vai combater a fome e distribuição de alimentos, alguma coisa nesse sentido, toda vez aparece no nível da redação do Enem a teoria malthusiana, de PA e PG, da progressão dos alimentos, sabe? Malthus. Os alimentos cresceriam em progressão, a produção de alimentos cresceria em progressão aritmética, a população ela cresceria em progressão geométrica e isso faria faltar comida? Não é assim que a gente aprende? Só que essa ideia é velha. Eu não estou dizendo que todas as ideias da sua redação precisam ser originais. Não é isso. O que eu estou dizendo é para você questionar a primeira ideia. Uma outra questão é você entender a forma daquilo que você escreve. A forma. Não é a forma. A forma. O parágrafo deve ser sempre construído em camadas. Quando você entende que o texto dissertativo tem como unidade o parágrafo, você começa a tentar trabalhar o parágrafo a partir do formato dele. Então, na tela, o formato padrão do parágrafo. O parágrafo, ele precisa ter pelo menos duas ideias se relacionem uma terceira. Imagine um parágrafo, eu coloquei aqui em linhas para que vocês possam observar ideia A, ideia B, ideia C. Ideia A, ideia B, ideia C. Ok? Cada período, ou seja, cada conjunto de orações, simplificando, cada espaço aí compreendido entre a letra maiúscula e o ponto final é uma camada de ideia. Beleza? Vamos imaginar agora, vamos colocar um tema nesse jogo aí. Então na tela vai aparecer um tema para vocês agora, tema Desafios das Sociedades Contemporâneas na Luta contra Epidemias. Eu quero que você pense assim, que é uma coisa que a gente está defendendo o tempo todo no canal. Vou escrever sobre esse tema a partir da relação dele com. Ou melhor, eu quero que você pense assim, qual o aspecto histórico desse tema? Qual o aspecto econômico desse tema? O que eu sei de biologia sobre esse tema? Porque se você está na luta e estudando para o Exame Nacional do Ensino Médio, certamente você sabe algumas coisas sobre epidemias. Certamente vai vir na tua cabeça coisas como a revolta da vacina. Certamente virá na sua cabeça coisas como a fundação e a construção da saúde pública no Brasil. Então é preciso organizar as ideias. Uma coisa que você deve evitar na hora que você recebe o tema de redação é ficar parado, assim, pensando em nada. Estou parado. Meu Deus, veio uma ideia na minha cabeça. Chega, escreve. O seu rascunho precisa ser uma coisa organizada. E talvez organizar um modo de pensar possa fazer com que ideias surjam no seu texto. Trabalhar camadas de ideias e articulações entre elas, dentro dessa lógica que a gente está te propondo, é fundamental.
Pensei, vou escrever sobre esse tema a partir da relação dele com. Então, por exemplo, eu quero escrever sobre, na tela, desafios das sociedades contemporâneas na luta contra epidemias. Vou escrever sobre esse tema a partir da relação dele com história. Da história eu vou puxar a questão da gripe espanhola, ok? Ou a peste, entre aspas. Da economia eu vou puxar que os mais pobres sofrem muito mais. Quando eu digo os mais pobres sofrem muito mais, é aquilo que eu falei anteriormente aqui no vídeo mesmo. É pensar o tema a partir de classes. Continuando. Vou escrever sobre os desafios das sociedades contemporâneas na luta contra epidemias a partir da relação disso com ciência. Eu vou fortalecer a importância da ciência e as suas formas de incentivo. A parte da ciência que me interessa nesse caso é a microbiologia. Vocês conseguem perceber esse recorte? Grifando, vou escrever sobre esse tema a partir da relação dele com, a partir da história. Então eu puxo a área onde tem história, economia e ciência. São as áreas, obedecendo ao que diz a competência 2 do Enem. Depois, são os tópicos relacionados às áreas. E observe que eu tenho uma opinião a dar sobre o combate a epidemias. Ah, esse é um aspecto importante. Qual é a sua intenção ao escrever? Defender ponto de vista, confere? Então, para defender ponto de vista, você tem que pensar qual é a minha intenção sobre esse tema? O que eu desejo escrever sobre esse tema principalmente? O que eu quero defender sobre o combate a epidemias? O exercício do senso crítico é parte fundamental. O que significa a palavra senso mesmo, pessoal? Senso significa percepção. Então, se eu tenho um senso da realidade, eu tenho uma percepção. Dá para não confundir, pelo amor de Deus, hein? Olha as palavras aí que se falam da mesma maneira e se escrevem de maneiras diferentes, ok? Senso com C, contagem, senso populacional. Senso com S, percepção das coisas, ter senso, ter noção. O que se espera de você na redação em qualquer ponto, Enem, vestibular ou concurso público, em que você tenha que escrever um texto argumentativo, é percepção da realidade. Portanto, na tela, a minha esquematização interpretativa para o tema Desafios das Sociedades Contemporâneas na Luta contra Epidemias. Então tá aqui um parágrafo, né? Na nossa tela, beleza? Note que eu vou jogar o parágrafo inteiro na tela e depois a gente faz as marcações. A história da humanidade é marcada por ciclos de enfermidades que, mal compreendidas e pouco tratadas, levaram milhões de pessoas à morte, como no caso da peste na Idade Média ou da gripe espanhola no início do século XX. Essa perspectiva cíclica foi interrompida a partir do avanço da ciência, em especial do campo da microbiologia. Ponto. Hoje, o coronavírus força uma série de políticas de isolamento em escala global, faz ressurgir o ciclo histórico e demanda um novo desafio. Esse parágrafo ele ficou com um tom um pouco mais expositivo. Então, quando isso acontecer, no começo do segundo parágrafo já imponha ponto de vista, já imponha sua tese, já imponha sua opinião. O que eu fiz foi contextualizar uma introdução a partir do que a gente chama de perspectiva histórica. Pensar assim, ó, o tema no passado, o tema no presente. No meio das duas coisas, fatos históricos, referências de conteúdo para embasar aquilo que eu defendo. Beleza? Dito isso, voltamos ao parágrafo, vamos fazer as marcações. A primeira parte, que vai da história da humanidade, é marcada por ciclos até pessoas à morte, ela é o passado do tema. Positivo para a competência 2, história ou perspectiva histórica. Note que eu continuo a perspectiva histórica trazendo até o início do século XX, dando exemplos. Então eu vou grifar agora, como no caso da peste na Idade Média ou da gripe espanhola no início do século XX. Isso são exemplos históricos. Então eu vou colocar aí perto, exemplos históricos, ok? Onde tem essa perspectiva cíclica, eu vou grifar de um jeito diferente, porque isso é a passagem de uma ideia para outra. Preste atenção no seguinte raciocínio, o final de uma ideia puxa o começo de outra. Quando você põe um ponto final na escrita, é interessante que você faça a ligação. E você faz essa ligação, muitas vezes, por anáfora, apontando para trás. Anáfora é igual a para trás. Anáfora, retomada, reativação da ideia anterior na escrita dissertativa. Volta para o parágrafo, por favor. Essa perspectiva cíclica, olha a anáfora, essa perspectiva cíclica, positivo competência 4 do Enem, foi interrompida a partir do avanço da ciência, em especial do campo da microbiologia. Ponto. Note como o texto ele vai caminhando para o presente. Agora eu faço a progressão temporal. Circula o termo hoje, olha a progressão temporal. Hoje, vírgula, traz para a realidade atual, faz referência ao que se passa. O coronavírus força uma série de políticas de isolamento em escala global.
faz ressurgir o ciclo histórico, grifa ciclo histórico. Note que o ciclo histórico também reativa. Então veja, ciclo histórico ligado ao avanço da ciência, ligado a como no caso da peste. Ok? Então, o que você tem aí? O que você tem é uma expressão que auxilia o leitor na retomada. As ideias vão se encaixando através de duas coisas: retomadas e progressões. Naturalmente, num texto existem progressões, partes do texto, palavras, expressões que geram andamento e que geram reativação do que foi dito para dar andamento novamente, beleza? Isso é fundamental. E não é parte da competência 2 do Enem, é parte da competência 4. Beleza? Volta para o parágrafo, vamos encerrar ele. Note que a gente vai ter que determinar, nesse caso, um ponto de vista, mas esse ponto de vista eu vou deixar para colocar no começo do outro parágrafo. Imagine que eu estou fazendo uma introdução de caráter um pouco mais expositivo, deixando para opinar no começo do segundo parágrafo, beleza? Portanto, se a sua dúvida, quando a gente mostra um parágrafo aqui no canal, é onde ele está na estrutura, eu sempre vou dizer a vocês isso, beleza? Me acompanha nos estudos, por favor. Hoje, o coronavírus força uma série de políticas de isolamento em escala global, faz ressurgir o ciclo histórico e demanda um novo desafio. Contextualização histórica, coloca aí em cima, por favor, introdução por perspectiva histórica. Ok? Quando eu começar o outro parágrafo, eu escolho começar já opinando, mas aí eu não vou dar a minha opinião porque nesse vídeo não interessa isso. Esse contexto exige. Aqui, ó, tese, o que eu quero para o tema seria continuidade obrigatória para que o texto não fique com caráter muito expositivo, para que ele tenha opinião, para que ele tenha análise. Então, se eu digo, por exemplo, esse contexto exige competência dos administradores públicos, algo que falta no Brasil, ó, eu já estou dando opinião, eu já estou dando ponto de vista, beleza? No caso, eu exponho uma circunstância factual, eu exponho o passado do tema. Beleza, minha gente? Tá montado o parágrafo para vocês e vamos nessa. Agora, vou montar uma esquematização agora para você interpretar melhor o tema mais uma vez. Portanto, me acompanhe na parte final do vídeo nessa esquematização. Não esquece de parar, pausar, anotar as coisas, dar o print aí e fazer da maneira como vocês quiserem para estudar, para a redação do Exame Nacional do Ensino Médio, para o seu vestibular, para o seu concurso, que o objetivo do canal é esse mesmo, ajudar, ok? Na tela, a esquematização. O que eu falei na aula de hoje foi parte fundamental da competência número 2, aplicar conceitos de várias áreas. Isso é a gama de saberes, portanto, você está puxando para a gama de saberes. A gama de saberes, por sua vez, ela é o repertório. O repertório ele é ativado no texto para o debate do tema. O debate do tema, por sua vez, ele precisa ser feito a partir do repertório que é, então, em função do repertório, que é legítimo, que é produtivo, que é pertinente. Lembre sempre que quando eu falo produtivo, eu me refiro ao fato de que quando você cita uma informação, você soma ela com a tese. Isso vai gerar ponto de vista. Então, puxei a partir de produtivo, informação mais tese, ok? Voltando para a ideia de repertório, repertórios são referências de conteúdo. Na dúvida, você pensa assim, ó, eu vou do tema para onde? Eu vou do tema para história? Eu vou do tema para biologia? Eu vou do tema para filosofia? Então vamos pegar um tema do Enem aqui, publicidade infantil, beleza? Eu posso ir da publicidade infantil para o direito, então eu vou citar na minha redação direitos da criança. Eu posso ir da publicidade infantil para a história, a noção de infância, de proteção à infância, ele é algo recente na história da humanidade. Nós sabemos, por exemplo, que na Revolução Industrial se pagava um salário para homens, um salário para mulheres e um salário para crianças. As crianças trabalhadoras, tratadas como mini-adultos. Nós sabemos disso. Então eu vou do tema para a cultura. Se eu estiver escrevendo sobre publicidade infantil, o modo como a criança é retratada na mídia, a ideia de infância presente culturalmente na humanidade. Então eu vou pensar sempre assim, na tela. Do tema para a biologia, do tema para a matemática, por que não? Do tema para a literatura, do tema para a cultura, músicas, filmes, séries, do tema para a filosofia, do tema para a sociologia, do tema para a perspectiva histórica, e aí eu volto para aquela ideia, vou escrever sobre esse tema a partir da relação dele com. Lembrando, o repertório precisa ser legítimo, verdadeiro, o repertório precisa ser produtivo, que serve ao ponto de vista. Assim, a sua nota de competência 2 sobe
Beleza? Gostou do vídeo? Gostou do parágrafo? Comenta aí na medida do possível, a gente responde. Escrever só se aprende escrevendo, apoia o canal, dá o like, enfim. Quem gostou, indica para os amigos, quem não gostou, para os inimigos. Vamos nessa. Tchau, muito obrigado.